É campeão. Sim, ainda estamos em semana de comemoração do título da Gold Classic. Estou aqui, ó, com a camisa honrando todos os patrocinadores que nos apoiaram nesse ano. Mais um título de carro, terceiro da minha carreira, já vou falar mais sobre isso. E eu trouxe uma testemunha ocular da história, Alexander Grunwald, grande brother. Beleza. Que é o Head of Content da Stock Car, jornalista que acompanha a Fórmula 1 há muito tempo. Vamos dar uns pitacos aí sobre Fórmula 1 Stock Car nesse ano. Vamos falar um pouquinho também de 2025, né? É isso aí, tem muita coisa em 2025 para rolar, tanto com relação ao Brasil quanto ao exterior, Fórmula 1. Muita coisa legal, o pessoal que gosta de ver brasileiro na Fórmula 1 vai ser um prato cheio, mas a gente gosta de corrida, sobretudo, né? Tem muita coisa boa rolando por aí. Show, tem muitas perguntas de vocês que vieram na caixinha aqui, a gente vai falar, e quase todas, a gente ainda tá, Grum, vivendo a euforia nossa, vai ter brasileiro na Fórmula 1 de novo, a galera ainda tá nessa fase. O que a gente pode dizer, porque eu acho que nós que vivemos a complexidade do automobilismo, um dos nossos deveres é baixar as expectativas em relação ao Bortoleto em 2025, né? Da galera não esperar mais do que o carro é capaz de fazer, né? Exatamente. Primeiro de tudo, a gente tem que lembrar sempre que é uma corrida de carro, né? Tem o piloto, ele é uma parte de um negócio gigantesco que, no caso da Fórmula 1, chega a ter aí 1.500 pessoas envolvidas no sucesso de uma operação. Então, obviamente, se o carro permitir somar pontos, legal. Se o carro permitir brigar por pódio, legal. Se permitir brigar por vitória, melhor ainda. Mas a gente sabe que é muito difícil que isso aconteça logo no primeiro ano, né? A gente viu a Sauber aí como a última força do grid e sequer somando pontos. Acredito que talvez possa somar pontos no ano que vem, mas obviamente não é para a gente esperar a vitória do Bortoleto ou coisa do tipo logo de cara, né? Não só pela inexperiência dele, mas principalmente pelo conjunto de equipamento mesmo. E não tem problema isso, na verdade, né? Isso dá um pouco menos de holofote nesse sentido de cobrança e tudo mais, né? Você vê que o Lewis Hamilton chegou brigando por campeonato no primeiro ano dele. É uma pressão diferente, é um holofote diferente. Outros pilotos se desenvolveram sem muita gente cobrando e brigaram por título, foram campeões depois, não tem problema nenhum nisso. Eu não quero ser um party pooper, como se diz em inglês, mas ainda por cima... Ah, não! O Bortoleto é 2 anos de contrato, 26 vem a Audi, aí vai melhorar. A declaração dessa semana do Mattia Binotto foi: esperamos ter o pior motor do grid em 2026, o que é perfeitamente compreensível, porque vai ser a estreia do motor Audi, né? Exatamente, e é isso, é um ano de desenvolvimento, um desenvolvimento dele, da equipe. A gente tem que lembrar que muda toda a estrutura, então mudou chefia, está mudando muita gente lá dentro, a própria estrutura física da equipe deve mudar em muita coisa, e o Bortoleto vai entrar no meio desse processo também, sendo um cara muito testado. E não por acaso, eles colocaram um cara muito rodado no outro cockpit, que é o Nico Hülkenberg, justamente para ter essa coisa de, pô, andei por tudo que é lugar, anda não só há muitos e muitos anos na Fórmula 1, um cara que está aí com 15 anos de Fórmula 1, mas que andou em muitas equipes diferentes. Então, isso significa que ele vai ter ao lado um cara que vai dar referência não só para ele, em termos de desempenho, mas que vai dar referencial para a equipe, de falar de repente assim, ó, isso que vocês estão testando aqui, quando eu estava na Renault, faziam de tal forma. Quando eu estava na Force India, faziam de tal forma. Na Williams, eu tive uma situação dessa que foi resolvida desse jeito. Então, esse repertório do cara é muito importante nessa fase de transição, não dá pra gente falar outra coisa, o termo é esse, transição. E vai ser a grande régua pro Gabriel Bortoleto realmente andar próximo e quem sabe a partir da segunda metade do ano começar a bater o Nico Hülkenberg. Lembrando que Carro Cortes é um oferecimento de Delint, alta performance na produção de pneus para aviões, diretamente para o pneu do seu carro. Delint te leva mais longe, acabou de rolar o SEMA Show, o stand da Delint, no qual estivemos ano passado, estava espetacular, com um bronco clássico de chorar no cantinho. Ano que vem devemos estar de volta no SEMA com a Delint, muitas coisas legais aí a gente está cozinhando com a Delint para o ano que vem. A gente vai aprofundar bastante, vamos falar de Cascavel de Ouro, mas antes disso, bora falar um pouquinho de Petrobras Grid. Do grid ao pódio, você sabe, o melhor combustível está nos postos Petrobras. A gasolina Grid é mais limpeza, economia e proteção para o seu motor rodar sempre limpinho. E a gasolina Podium, você sabe, o Grum ouve muito a gasolina Podium em ação no grid da Stock Car. Desempenho do seu motor com alta octanagem, sem adição de substâncias essas. Para isso, porque a pureza da Petrobras Podium vem da tecnologia utilizada no refino do combustível. Do grid ao pódio, o melhor combustível, você sabe, está sempre nos postos Petrobras. Eu sofri hate, a internet gosta de hate, né? Eu sofri hate recentemente porque eu enchi o tanque da minha Sequoia V8 de 80 litros com Petrobras Grid. Saiu R$600. E a galera,
tem que meter pódio. Eu falei, pô, olha, quando eu ganhar na Mega da Virada, eu vou meter 80 litros de pódio numa Sequoia. No Porschinho eu tô colocando pódio sim, galera, fiquem calmos aí. Agora é verdade, viu? Eu já falei isso da outra vez que eu vim aqui. Os carros da Stock Car usam a gasolina pódio. A mesma da bomba. A mesma, sim, exatamente, sim, a mesma coisa. Demais. Então isso é legal pro pessoal saber. Isso aqui não é feito isso aí, é tecnologia, como falavam antigamente, mas é isso aí, gente. É exatamente como é feito na indústria para você, vai para carro de corrida também. E outra, ano que vem com motor turbo, né? Mais estressado aí no motor que trabalha super sob pressão. A gente vai sair de um motor V8 5.7 litros para um motor 4 cilindros 2.0 e vai ter mais potência. Você imagina quais são as questões de temperatura, as forças que estão atuando ali e o combustível é colocado à prova extrema, né? Com certeza, um carro mais leve também, isso leva-se em consideração também, né? A gente está falando de mais tecnologia embarcada, mais eletrônica, então tem muita coisa que vai contar nessa performance do carro novo da Stock Car. Eu já vi o carro de perto, já vi o carro andando. É muito legal, cara. Todo mundo fala da questão do SUV e é bom a gente falar muito, inclusive, do termo Stock Car ter nascido de carros de estoque, que é literalmente carros que estão à venda na prateleira, né, que a gente brinca, mas assim, na concessionária, na montadora, enfim. E a categoria sempre dialogou nessa questão com as montadoras. E é natural que agora o movimento das montadoras seja SUV, que o carro também seja um SUV, um perfil SUV, né? E o carro tá muito legal. Não, eu vou falar, isso vai ser muito legal. A gente viu o carro, eu só vi andando em BH. Cara, o carro pesa 300 quilos a menos. E para quem está reclamando do V8, boa parte dessa redução, da saída do V8, da redução desse peso, vem justamente... O V8, ele é bonito, ele ronca bonito, mas ele é uma âncora, né? Um motor muito pesado. Então, boa parte dessa redução de peso vem do motor novo. E o carro, cara... Primeira coisa, o ronco tá bonito, é um ronco... Vou falar, não é o ronco do V8. Não é o ronco do V8, mas é um ronco de motor que, sabe, motor... Que gira alto. O motor, eu gostei da palavra, invocado. E o carro, assim, visualmente, cara, já tá muito mais, sabe, dinâmico, assim. O carro ficou mais bonito de ver. Porque o estocão, eu me lembro o Nick Lauda usou esse termo uma vez, quando a kart tava bombando, né, ali anos 90 e tal. E o Nick Lauda, obviamente, um purista de Fórmula 1, ele falou, vou tentar imitar o Nick Lauda aqui. No, that's lazy racing. Ruim, meu Nick Lauda. Ele chamou de corrida preguiçosa, porque na época um Fórmula 1 tinha 600 quilos e um carro da kart tinha 900. Então quando você vê o carro, e agora eu vou ter que... o que a gente vê da Fórmula 1 hoje é o que a gente via da kart lá atrás, né? Que se você vê um Fórmula 1 ali dos anos 90... É uma limousine, né? É um negócio hoje. Exato, hoje é um Landauzão, assim, né? Era o carro, parecia um avião do Air Race, assim, sabe? O jeito que era o Fórmula 1. E o Nick Lauda chamou de corrida preguiçosa. O estocão atual, ele é um carro um pouco preguiçoso visualmente. Para quem gosta muito, né? Ainda mais depois de subir um pouco o perfil, né? Quando veio esse regulamento que tá de 2020 a 2024, que ficou mais próximo do visual do carro de rua, o carro subiu um pouquinho, né? Ficou mais pesado também, mais pesado, né? Entrou lataria. Então, para ficar com um perfil muito mais parecido, de fato, com o sedã, peças originais. Então, a gente tem a farol original, lanterna original, material de lataria mesmo, que é o próprio material do carro. Então, o carro ficou mais alto, mais carro de rua, né? Sim. Cara de carro de rua do que era. Você lembra, né? 2019 até 2019 tinha um perfil mais baixo, mais aerodinâmico. Não tinha nada em comum com o carro de rua. Hoje tem bem mais visualmente. Mas, Grum, vamos falar de uma coisa, vamos falar de automobilismo raiz. Aí você tava lá no Cascavel de Ouro. Cara, que evento legal demais. E vou até lançar uma polêmica aqui, porque eu não tenho rabo preso. Querem me calar, mas eu vou falar mesmo. Não teve a repercussão na mídia especializada nossa que mereceria, né? Cara, eu tava com... Sem me ajuda aqui, mas sem gastar muito tutano. A gente tinha no grid Christian Fittipaldi, Vitor Meira, pra falar assim de pilotos históricos de categorias internacionais. Aí a gente tinha celebridade, Caio Castro, a gente tinha caras de ponta de categorias nacionais hoje, Vitor Gens. Vários caras da turismo nacional. Exato, os vencedores ali, o Juninho Berlanda, que ganhou a TN, sei lá, os últimos 2, 3 anos. O ali também. O Magna Bosco, enfim. Sim. O evento é espetacular, cara. Sim. O evento é o seguinte, sejamos muito francos, eu vou falar para você. Esse é o evento mais raiz de automobilismo que eu já estive na minha vida de longe, tá? Eu cubro esse negócio há alguns bons anos e poucas vezes eu vi um negócio tão raiz. Raiz pro bem e raiz pro mal. Do tipo, eu cheguei lá quarta-feira, perguntei ao Luque Monteiro, onde é que é a sala de imprensa? Ele me respondeu com uma gargalhada. Ele então, voltou pro seu celular, você carrega a sua própria sala de imprensa. Sua sala de imprensa. Então, assim, não, tem esse lado que não tem estrutura mesmo. Então, assim, o pódio foi feito ali no pit lane, sabe? Não há estrutura. Mas isso posto, desculpa te interromper, um rápido parênteses.
deu um bom tapa ali no Autódromo de Cascavel, fizeram a cobertura, isso eu tenho bonito. visto desde da Stock do ano passado, né? Fizeram uma cobertura nova no camarote, o autódromo foi recapeado, então assim, o autódromo está melhor, mas falando assim da estrutura do evento, é um evento que não tem estrutura mesmo, a gente até brincou lá, eu estava conversando com o Ângelo Jombelli, a gente brincou assim, é quase um track day que botaram o CBA, cronometragem, tipo assim, vamos lá, vamos correr, porque é justamente o perfil de quem está lá, é aquele perfil do tipo, cara, eu só quero correr, entendeu? Eu não quero mais nada. A gente que lida com evento, a gente sente falta de algumas coisas. E, de novo, não é frescura. Às vezes são coisas estruturais essenciais, mas que pro cara que está lá, que não tem nada no box dele, tem uma cadeira de praia, um monte de pneu empilhado, uma caixa de ferramenta no chão, ele está correndo. Isso também é positivo no sentido de que o automobilismo foi se afastando disso aí. O automobilismo moderno, como um todo, eu não estou falando no Brasil, o automobilismo moderno, hoje você olha para um box de Fórmula 1, assim, parece uma sala de cirurgia. Tipo, você não chega perto, você... Dá medo, né? Dá medo, mas é um negócio assim que é intimidador de propósito, às vezes, sabe? Tipo, não fique aqui, não chegue perto. E é legal a gente ter esse negócio. Eu falo pro pessoal, sempre vai para o autódromo, vai no seu regional, sabe? Vai no seu... Você tá em Tarumã, você tá em Interlagos, cara, Londrina. Eu falo sempre, o brasileiro não gosta de corrida, Exato. Cara. O brasileiro gosta hoje em dia, de rede social na Fórmula 1. E camarote, sair bem na foto. Isso, então, assim, salgadinho. Lá não é um evento para você sair bem na foto, lá é um evento para você ver corrida e gostar de corrida. Sim. E aí aquela história que eu sempre brinco, assim, você vai no regional, você entra em qualquer lugar, até no carro. Se alguém tiver desatento, você entra e ele tá andando. Então, a Cascavel de Ouro tem um pouco essa vibe, entendeu? E essa vibe é muito legal, que foi um fim de semana para mim muito astral, assim, muito leve, muito forte nesse sentido, né? Então, nessa parte de não ter estrutura, a gente sofre enquanto produtor de conteúdo, claro, mas a Cascavel de Ouro, para mim, se revelou o evento que eu esperava nesse sentido, sabe? De amor pelo automobilismo e, sobretudo, o cara não liga para qual é o tipo de carro. Não, eu não vou andar nisso aqui porque isso aqui é uma porcaria. É ratoeira. É ratoeira, 1.4, é não sei o quê. Cara, não. O Christian Fittipaldi lá andando num, sei lá, um Fiesta, né? Que ele tava andando. O Christian tava de K. De K. Aquele K facelift, o K esticadinho. Então, assim, cara, tipo, esse cara andou de Fórmula 1, esse cara quase venceu em Indianápolis, esse cara tava 4 anos atrás andando de protótipo, vencendo top Daytona. De linha, sendo campeão. Isso, então, assim, o cara que gosta de corrida, gosta de automobilismo, tá lá, entende? Aí não é só sobre o carro, né? É sobre a relação que a gente tem com o esporte, e isso é muito legal. Não, e outra, a competitividade é brutal. Eu andei no Cascavel de Ouro em 2017. Esse ano a gente teve, e na época valia R$150 mil, tinha 70 40 carros. mil esse ano. 40 mil esse ano. Em 2017 teve 70 carros no grid. Esse ano também teve repescagem de novo. Né? Mas a questão, esse ano a gente também teve 70 carros no grid, mas a gente teve Cascavel de Ouro e Cascavel de Prata. Sim. Então o evento foi separado para carros 1.4, tinha alguns 1.6 de preparação diferente, que é o pessoal que vem da terra, que se estava nesse grid da Cascavel de Prata, e o Cascavel de Ouro foi o pessoal da 1.6. Então, ano que vem, já foi até anunciado pelo Luque Monteiro, assim, que a gente vai ter uma novidade na Cascavel de Prata, um esquema único, que também vai ser muito legal para quem está começando na categoria, mas a Cascavel de Ouro foi de 1.6 e, cara, tinha muita gente forte nesse grid, assim, era um grid muito pegado. Foram 20 ou 30, acho que 30 carros no mesmo segundo na classificação, parecia oval. Não, o pessoal virando um 23 em Cascavel, de 1.6. Não, 18. Sim, 1.18. 23 era da Cascavel de Prata. Eu me lembro, em 2017, o nosso Celtinha, na mão do Gui Salas, virava um 18, na minha virava um 19. Mas que era o mesmo regulamento, né? É até engraçado isso. Por exemplo, quem ganhou foi de Gol Bola, né? Exato. É o regulamento da Gol de Turismo, do Luque, né? Exatamente. E o Luque estava lá numa missão tripla, né? Ele estava narrando, correndo, que ele correu na Cascavel de Prata em parceria com o Torrão, e narrando no canal dele lá, na Race Cup, na Gold Classic, correndo e sendo um dos promotores do evento. Ou seja, o que esse cara falou e respondeu mensagem no fim de semana, meu amigo... Eu ia dizer, só ser o promotor do evento, eu já estaria mandando uns 20 tomar caju. O Luque faz isso e ainda faço... Realmente, um grande abraço pro Luque, que é um grande incentivador do automobilismo brasileiro, além de ser uma figuraça, mas eu sempre, assim... Quem é capaz de fazer coisas que eu absolutamente não seria capaz de fazer, eu sempre admiro. O tamanho do prato que ele abraça ali na Cascavel de Ouro é realmente impressionante. Cara, é isso. Eu postei um story com a seguinte legenda, para tentar resumir a vibe do final de semana, assim. Pure Racing, Pure Driving,
only a little bit of politics, porque tem um pouco de politics, né? É a frase clássica do Ayrton, né, que o kart era legal, e na verdade o Ayrton foi um pouco romântico ali, Sim. porque o kart também tem um pouco de politics, né? Mas é isso, Com certeza. é automobilismo puro, pilotagem pura e pouca politicagem, né? Comparado com todas as outras coisas. E zero silêncio também, né? Porque a gente teve a Cascavel de Ouro, a Cascavel de Prata e a gente teve a sua categoria correndo. Sim. E, cara, não tinha um segundo de silêncio. Era sempre alguém... Alguém ligando o motor, alguém fazendo alguma coisa, mexendo em alguma coisa, troca de motor, aí mexe. Então não havia silêncio. Ou era na pista ou no box, tinha sempre barulho de motor. Essa é uma batalha perdida há muitos anos, porque no automobilismo americano... No automobilismo europeu, qualquer lugar, na verdade, se usa muito o abafador, né? Quando você vai no box ali, ainda mais na Gold Classic, por exemplo, a categoria que eu corro, que são carros de mais de 30 anos. Então tem muito carro carburado, então o cara quer fazer carburação. No dito primeiro mundo, você coloca um abafador só pra isso e você faz isso sem fazer a barulheira. Aqui no Brasil é barulheira o tempo inteiro. Aqui no Brasil isso é considerado frescura. Né? Exatamente. Mas assim, eu vou te falar que sexta-noite eu fui pro hotel com dor de cabeça. Sim, você fica com a cabeça zunindo. Mas já que você levantou a bola aqui, deixa eu celebrar aqui o nosso campeonato e agradecer ao PH Costa, meu companheiro de equipe, o único cartela cheia da Gold Classic. Acredita nisso, cara? Desde o começo da Gold Classic, só uma pessoa correu em todas as provas e foi o PH. E, cara, uma série de azares inacreditáveis, assim. Inclusive, vou falar que ano passado era pra gente ter sido campeão, e não fomos por uma série... Ano passado, todas as corridas que eu larguei, eu ganhei. E acho que foram 6 etapas, das 6 que o PH largou, 4 ou 5 teve algum acidente absurdo, alguma quebra absurda, alguma coisa. E esse ano, também todas que eu larguei eu ganhei, e dessa vez o PH teve um pouco mais de sorte, só que eu perdi a primeira por causa do nascimento do Noah, né, esse probleminha. Então o PH, nos livros de história, o PH vai ser o campeão, e eu não, né, desconjuntou a pontuação. Inclusive vai acontecer a mesma coisa na HB20, porque eu e o Augustinho seremos vice-campeões, atrás do André Bragantini, biografado de Alexander Lumbold aqui, e, cara, já adianto aqui uma grande honra pra mim ser vice-campeão atrás do Andrezinho. Nossa, pô. Mas eu não serei, porque eu vou perder, eu vou chegar sábado à noite aí, que eu estou indo pra China essa semana. Mas queria fazer um rápido jabá aqui para agradecer a Motul, que está sempre com a gente, a Delinte, a Hiperfreios, a equipe Blitz Automotives, Herbinati Performance está com a gente lá, o Filipão também ajudando a fazer o carro. O PH, que é o grande entusiasta e maluco que banca a maior parte dessa conta. O UP Racing aqui também está nos apoiando, capacetes espetaculares esse ano. E cara, a Gold Classic, enquanto eu tiver tempo, saúde, eu vou andar de Gold Classic, porque... Primeiro que o nosso Voyage é um tesão de guiar, e segundo, que é um pouco disso tudo que a gente estava falando, dessa vibe do Cascavel de Ouro, ainda mais relaxado, né? Porque são equipes, primeiro são carros antigos, a maioria das equipes o cara faz o próprio carro, então todo mundo tem um cuidado maior, sabe, de não trocar tinta. A Gold Turismo, que é a categoria na qual o Cascavel de Ouro... que foi o regulamento Cascavel de Ouro esse ano, a Gold Turismo é mais pauleira, a galera vem mais faca no dente. Sim, e o Luke falou um negócio muito legal quando eu entrevistei ele, que eu perguntei sobre as categorias, estavam no evento e tal, e ele falou, imagina a seleção de Masters, né? Ele olha a Gold Classic como carros que fizeram história no automobilismo brasileiro, e aí você correndo de Voyage, por exemplo, teve Voyage campeão brasileiro de marcas, sim. nos anos 80, 90 ali, é um carro que fez história, então tem muito carro desse tipo, que foi carro clássico realmente em corrida, não é só carro de rua clássico, e outros carros, né? Tem outros modelos, então a gente tem Opala, tem um monte de carro ali muito legal, cara. Que fez muita história e que o pessoal gosta de ver na pista, né? Ele falou, imagina, você vê lá o Rivelino, o Gerson jogando, nem a gente viu na nossa infância. Sim. É mais ou menos isso aí. É esse o princípio. E aí, assim, para vocês terem uma ideia, Cascavel é uma pista muito veloz, né? Acho que Cascavel ou Tarumã é mais veloz em média? Acho que Tarumã é mais veloz em média, Cascavel é mais veloz em média. Cascavel. Por pouco, Então, pouco. Vamos lá, estamos falando da pista mais veloz do Brasil e é isso, carros que fizeram história. Então, nessa etapa, por exemplo, na minha categoria D1 tinha só 5 carros. Porque também a galera que vai perdendo chance de brigar por campeonato, na última do ano vai saindo. Mas na categoria Premium, que é a principal, tinha muito carro. E, cara, em Cascavel, que é uma volta curta e é uma pista muito veloz, tinha muito Ômega Stock Car, 6 cilindros de pneu slick, muito Audi. Cara, Audi era um carro que nos anos 90 ganhava 1000 milhas no geral. Exato, no geral.
Então, foi até uma coisa que a gente trouxe para essa etapa e foi espetacular. A gente colocou um retrovisorzão de ônibus, cara. Aquele retrovisor côncavo, assim, que dava para ver tudo. Eu nunca fiz uma corrida, e isso é outra coisa que eu gosto da Gold. As corridas são mais longas, 30 minutos, mais uma volta. Cara, eu passei acho que 30% do tempo olhando para frente e 70% do tempo olhando no retrovisor. E tava com a vitória na mão, faltando 4, 5 voltas, deu um safety. E aquela coisa, né? A gente estava disputando com o Neno Oliveira, e aí ficaram 5 carros que estavam prestes a me dar uma volta embutidos atrás de mim. Então eu tive que Audi, Ômega, eu tive que dar passagem para esses caras sem deixar o Neno chegar. Michael, it's not right. Aliás, deixa eu dar uma dica aqui, não sei se você já ouviu, saiu essa semana, o podcast High Performance com o Toto Wolff. Ainda não. Mano, ele não supera. E eu posso falar, eu não superaria também. Também não, ele óbvio. tá igualmente putaço com o Michael Masi até hoje. Em 13 de novembro de 2024, como ele tava em novembro de 2021. Mas vamos botar essa situação que você falou. Digamos assim, deu um safety. Você tá ali e vale o título para você, por exemplo. Aí tem 3 possibilidades de aplicação de uma regra. O diretor de prova vai e inventa uma quarta da cabeça dele. Você não ia ficar danado da vida? Óbvio, né? E aí até uma coisa que a história, né, vai... Assim, Verstappen e Hamilton em 2021, ambos seriam campeões merecidíssimos. Ambos fizeram grandes anos. Então, e outra, nenhum campeonato é decidido na última corrida. Apesar de, na prática, foi, né? Uhum. Mas eu digo assim, era uma coisa que eu até não tinha lembrado, que ele fala muito no podcast. O Hamilton, ele deu uma arrancada no fim, né? As últimas 5, 6 corridas, assim, o Hamilton performou bem acima do Verstappen. Ele dominou o Verstappen, e é normal, é o que a gente viu com o Lando esse ano, né? O cara que tá pela primeira vez chegando ali com a chance de ser campeão, ele sente mais, ele faz cagada. O Verstappen fez aquelas disputas malucas na Arábia Saudita e no Brasil. O Hamilton no Brasil fez uma corridaça depois de uma punição injusta. Tipo, na curva, né? Quem tava merecendo... No ano inteiro, acho que são igualmente merecedores. Mas naquela curva de fim de ano, o Hamilton era mais merecedor, né? Eu só discordo do igualmente merecedores. Eu colocaria ali 60-40 para o Hamilton, porque a FIA passou muito pano para o Verstappen ao longo do ano. Tem muita coisa que deveria... Pô, qualquer categoria séria, break test é desclassificação. Sim. Me desculpa, não dá para você passar pano para um negócio desse. O que ele fez com o Hamilton em Interlagos, por exemplo, que ele jogou lá fora, que ele está fazendo até hoje, com o Lando Norris, com todo mundo... Mas agora refizeram a regra, né? Errou a freada. Refizeram a regra. Na época não tinha... O Verstappen, assim como o Schumacher antes dele... e até o próprio Ayrton antes, e é engraçado como esses 3 caras são, se você fizer qualquer lista dos maiores de todos os tempos, hoje, na minha filosofia das prateleiras, os 3 estão na prateleira de cima, mas é impressionante como a maior fraqueza dos 3 era essa. Achar que tinha o direito divino de vencer sempre, e por causa disso cometer os maiores erros Agora, sim, os livros de história vão registrar que o Max foi campeão pela 4ª vez esse ano, né? Sim, 4ª vez. E vai ser tranquilamente. Mas eu digo assim, ninguém vai lembrar que, nossa, a burrice, não sei se é burrice a palavra, mas justamente essa questão de não saber lidar com a derrota e maximizar um resultado... na etapa passada, eu me lembro, o Max está destruindo psicologicamente o Lando. Não. O Lando terminou em segundo e o Max tomou 20 segundos. Essa coisa de ver tudo vermelho, o Red Mist que o Verstappen teve no México, né? Uhum, sim. Quem foi o beneficiário ali? O Lando, né? Uhum. Agora no Brasil, foi uma corrida maluca e tal, mas eu digo assim, se você olhar historicamente... No caso do Schumacher, custou o título de 97, né? Uhum. No caso do Verstappen, poderia ter custado o título desse ano. Poderia. E eu vou te falar com muita franqueza aqui, falando um português claro, assim, a gente vê que o Lando Norris não vai vencer esse campeonato porque ele ainda não é homem. Entende? Eu vejo assim, ele ainda não é um cara, fala assim, ele não está pronto, me desculpa. Essa coisa assim, você chegou na Fórmula 1, você é colocado num carro de Fórmula 1, você tem que estar pronto. Não interessa, sabe? É o máximo do automobilismo, é a categoria máxima. Então o pessoal ficou muito tempo com o Verstappen nessa história de, não, mas ele é só um menino. Mas veja bem, ele é só um garoto, ele faz besteira. Desculpa, se você chegou lá com 17 anos, botaram lá você tem que performar. É que eu acho que tem uma diferença entre estar pronto para a Fórmula 1 e aguentar o osso da disputa de título, cara. Isso é outro osso, eu sei que é um osso mais difícil. Vamos lá, Senna deixou o carro morrer na largada em 88.
Schumacher erra sozinho em Adelaide e joga o carro para cima do Rio. Sim. O Verstappen em 2021 comete todos esses erros que a gente tá falando. O Hamilton em 2008, em 2007, deixa o carro, na China. sai sozinho na China no coisa. Não deveria ser, né? Mas assim, é normal, mesmo para esses semideuses, na hora do primeiro título, cara, aperta o fiofó, não tem jeito. Isso é para qualquer esporte, tá? E alto rendimento é isso aí. Mas o alto rendimento é aquela história. Não basta você estar pronto tecnicamente. Você precisa estar pronto para várias outras coisas, inclusive o seu psicológico é muito forte. O automobilismo é um esporte em que o psicológico ele é tão ou mais importante do que a sua qualidade técnica, porque, cara, olha para a Fórmula 1, olha para qualquer categoria de topo, não tem idiota ali, sabe? Os caras chegaram lá e ganharam muita coisa, e são pilotos que provaram seu valor. Então a questão que o pessoal ficava passando pano, que eu falei assim, não tá pronto, é um menino. Desculpa, eu fiz um vídeo no meu canal uma vez, falei, gente, pelo amor de Deus, o cara tá no 7º ano de Fórmula 1 dele. Não tem desculpa. Não dá para você ficar falando, não, mas ele é só um menino, mas veja bem, mas ele isso, 7 anos, meu amigo, fazendo a mesma coisa em qualquer lugar, entendeu? Então o Lando tá, sei lá, no 6º ano de Fórmula 1 ou 5º, uma coisa assim, e dentro do mesmo ambiente, dentro da mesma equipe. Então, dentro do mesmo ambiente há 8, né? Que ele já era piloto reserva, piloto de desenvolvimento. Ele tá numa zona de conforto ali, tipo, ele não tá sendo colocado sob pressão e tudo mais, assim. E ele tá, né, tipo... eu acho que a gente pode falar, sem sombra de dúvida, é que o Lando Norris não performou em um nível de campeão do mundo ao longo da temporada. Não. Ele cometeu muitos erros. Não. E muitos desses erros foram do aspecto mental. Isso, para mim, é o mais impressionante. Porque é um cara, como eu te falei, é um cara que está na zona de conforto dele, é um cara que está dentro de um ambiente de conforto, é um cara que tem incentivo da equipe, a equipe acreditou nele desde a base, e aí chega na hora dele performar no máximo, chega na hora dele... do cheque compensar, digamos assim, né? O cara fala, opa, então, veja bem... E outra, a própria McLaren, né, vacilou muito com ele em algumas ocasiões. Vamos colocar, porque também tá desacostumada a estar nessa posição, né? Sim, a gente tem que pensar nisso daí, né? O último título que a McLaren disputou, realmente, é lá com o Fernando Alonso, o Lewis Hamilton, aquela 2007, época lá. Né? Então, assim, a gente estava em 2008, que foi o título que ele venceu do Massa, foi o último título, realmente, da McLaren. Então, se você pegar geracionalmente... Talvez 80% da McLaren nunca tenha vivido essa situação. Sim. E isso conta muito também, sabe? Esses dias eu tava um comentário, um cara falou assim, porque a McLaren defendeu não sei quem em 2008 e agora tá fazendo o contrário. Eu nem me lembro o que era, mas eu falei, cara, quantas pessoas tem em comum entre a McLaren e 2000? Zero. Não, inclusive o chefe dessa McLaren é o chefe da Ferrari, daquela Ferrari. Mudou tudo. Mas o Marco Sec aqui, ó, vamos pegar algumas coisas das caixinhas de vocês aqui. Acho o Norris muito soft nas disputas com o Verstappen. Isso eu acho também que o Norris... Não só ele, tá? Mas ele, se é o cara que vai disputar o título, desculpa. Não, mas não só ele é muito soft, você acha? O Leclerc é um cara que engrossa com o Verstappen. Engrossa mais ou menos, mas engrossa mais. Desses caras aí, de topo é o que engrossa mais. Sim. Mas o que eu acho que falta hoje em dia, e aí eu vou falar, não é só sobre o Norris, não é só sobre a Fórmula 1, eu tô falando do automobilismo de uma maneira geral. A Fórmula 1 acostumou o pessoal olha, não vai pro pau não, save points. Sim. Não sei o que, save tires, save points, o engenheiro fala no ouvido dele, aí de repente o outro piloto prefere chamar no rádio pra FIA ouvir, olha, ele me jogou pra fora. Essa coisa do, mãe, ele me bateu, que é o rádio hoje, me incomoda muito. Então assim, essa geração do mãe, ele me bateu, tá apanhando na escola do Verstappen, Sim. que é o menino malvado que chega é o bully. Que bate em todo mundo na sala de aula. Quer ver entendeu? uma coisa? Só que aí vai reclamar pra mãe depois já passou, depois você já apanhou. Eu acho que o Norris engrossou nas disputas de 4, 5 corridas pra cá, e até foi inteligente. Tanto que fez o Verstappen se chover no México e injustamente... deveria, né, tiver que mudar a regra entre os Estados Unidos e México, mas também deveria ter sido beneficiado pela regra nos Estados Unidos, já foi inteligente. Mas eu acho assim, historicamente o Norris tinha muito essa coisa de ser brotherzão do Verstappen, a gente joga simulador junto, não sei o quê, e eu vou te dar o grande exemplo disso pra mim, grande prêmio do Brasil do ano passado, que tava todo mundo parindo uma bigorna incandescente pra ganhar da Red Bull ano passado, e o Norris tem uma hora que ele pega um DRS ali na reta oposta, que eu falava, mano, se eu tivesse de Voyage da Gold Classic, mas eu vou frear tudo, vou fritar tudo e vou ver o que acontece, porque ali sim, uma coisa é o cara arriscar muito,
e forçar o outro a tomar uma ação evasiva. Que não é o que o Verstappen faz. O Verstappen, ele deliberadamente não freia. Foi o que ele fez no México, freou 60 metros depois. Mas o Norris, porque justamente, cara, todas essas disputas, elas são uma gestão de risco. Sim. O Norris, que não tinha ganho ainda, né? Primeira vitória do Norris esse ano? Foi, eu acho que ano passado. Não, esse ano, é verdade. Só o Sainz, é isso. Então, ele estava em busca da primeira vitória. E você ter uma situação em que você ganhava um DRS em cima da Red Bull no passado, era 1 em 1 milhão, e ele não meteu ali, cara. Eles respeitavam demais. Não, total. E eu vejo nas relargadas do GP de São Paulo desse ano, cara, você tem o Verstappen atrás de você. Meu amigo, o pessoal tava largando no extremo direito, assim, quase fazendo assim, por favor, passe por aqui, sabe? Na relargada final, o Ocon foi saco de vacilo de não frear. Meu Deus do céu! Até porque, isso eu fiz uma história indignado também. Todo mundo que corre de HB20 sabe, choveu em Interlagos, você traz pra dentro a freada do Senna e... pro lado de fora o sol, cara. Eu me lembro o Rosberg em 2016 passando um monte de gente por fora no sol. O Verstappen em 18 passando um monte de gente por fora no sol. E ele fez isso de novo esse ano. De novo na largada e ninguém, todo mundo por dentro no sol. O Sainz rodando sozinho porque fez a linha normal no sol. Quem saiu ali? O Sainz, o Stroll, uns 3, 4 saíram ali. Cara, eu vou te falar que eu tive essa conversa com amigos no WhatsApp no dia da corrida, lá pelas 4 da tarde, eu falei com eles sobre isso. A gente está vendo uma geração que isso está vindo do kart, inclusive. Uma geração que está sendo muito moldada nessa coisa de, engenheiro, sabe, adoro o trabalho de equipe, adoro o trabalho de engenharia e tudo mais, mas assim, desculpa, tem um momento em que o cara que está sentando a bunda ali tem que ser o cara que vai falar, gente, é isso ou não é isso, sabe? E essa situação de desaprender, que a gente está falando, está indo para um monte de categoria. Você falou, na HB20 a gente sabe, por que na Fórmula 1 o pessoal não sabe? Né? A pole histórica do Vettel de Toro Rosso em Monza se deve muito ao Giorgio Ascanelli, que é um engenheiro lendário. Que era da Minardi, né? O cara que foi da Ferrari. O Ascanelli foi Racing Engineer do Ayrton na McLaren, né? Passou por um monte de equipe. Mas ele era o engenheiro do Vettel na Toro Rosso. E aquilo, as grandes equipes da época, 2008, a McLaren, a Ferrari, olhando os mapas ali, 50 telões, não sei o que. E o Ascanelli, que é de Faenza, ali perto, né? A sede, sabe que a chuva vai da rodovia ali? O dado, sabe qual foi o dado que ele falou pra dizer pro Vettel continua? Ele fez assim, ele tava na barraca, né? Ele fez assim. Exatamente. Continua na pista, o Vettel fez a pole. Ano passado, aliás, você fez uma live sensacional sobre isso no ano passado, a Aston Martin teria a possibilidade real de vencer Mônaco com o Fernando Alonso, né? Sim. E se daria ou não daria, a gente não sabe o quanto ia chegar, mas eles não correram o risco, porque o cara que tomou a decisão, primeira coisa, a decisão tomada antes da corrida, do vamos parar na volta X, 25, foi cumprida, a risca. Sim. Não, e assim, sequer cogitaram fazer algo diferente. Porque a planilha dizia isso. A planilha dizia, Segundo, o cara que manda o Alonso ir pro box está dentro de um container. Cara, essa pessoa nunca ia perceber se está chovendo, se está ventando, se mudou a temperatura, se está cheiro de chuva. Então, falta um pouco na Fórmula 1 de hoje essa coisa de feeling mesmo, sabe? E tanto o feeling do piloto, que é o cara que está sentado ali e fala, cara, não tá dando para esse pneu mais, sabe? Quanto o cara, e o George Russell fez isso com os caras, ou tá dando e vamos. Se a Mercedes ouve o Russell, que é o cara que tá na pista, ele vence aquela corrida. Ganha pois corrida. É. Então, os caras hoje, eles engessaram muito, são muito coxinha nessa coisa, sabe, de engessar demais, e a Aston Martin podia ter vencido aquela prova com o Fernando Alonso. Olha o quão apoteótico ia ser isso. Né? E aí a gente vê, hoje em dia, aí é um mix, tá? Eu tô falando dessa coisa dos engenheiros e tudo mais, mas de como a Fórmula 1 se engessou de uma forma geral, tá? Nessa relação toda do vamos seguir o script, com um outro problema comportamental, que aí eu vejo que é uma coisa que está vindo até do kart, que é o pessoal meio que, tipo, ou vai pro pau de um jeito que é irresponsável, ou estende um tapete vermelho, sabe? Ou deixa passar, ou é empurrado para fora impunemente. E isso é uma coisa que, cara, sei lá, não tem a ver, para mim, com a essência do esporte. Tá? O esporte não é sobre isso. E o pessoal tá indo muito pro, depois a gente reclama, depois vê se ele ganha uma punição. Não, cara, decide. Sim. Vai pro pau, tá tudo bem, é sobre isso. A próprio árbitro, né, as decisões de direção de prova. Eu tenho uma grande frase do Jack Welch, que foi guru corporativo, que eu carrego muito na vida. Ele diz, o grande gestor não é o que toma a melhor decisão, é o que toma uma decisão. Isso. É isso. Quer ver uma coisa? Sem abrir demais o leque, mas já abrindo. Pra mim, o VAR estragou o futebol. Não, mas você imagina, por exemplo, hoje... Principalmente no Brasil. Mas você imagina... Eu não sou contra o VAR, mas você imagina a situação de um goleiro... Fala assim, não, eu não vou fazer essa defesa não, porque esse cara tá impedido. Daqui a pouco vão dar impedimento. Não, cara, você primeiro faz a defesa, garante.
Depois, se acharem que estava impedido ou não, ok. Mas o que está acontecendo hoje é o pessoal, não, eu deixo ele me botar para fora, tudo bem, sabe? E aí, de repente, vão punir. Não, cara, defende sua posição. Vamos pro tapetão. E outra, eu sei que cada categoria tem uma característica. A NASCAR é o extremo oposto da Fórmula 1 nesse sentido. Sim, eu não gosto. Na NASCAR, eu não gosto também. Você dá na traseira do cara e roda o cara, tá tudo bem. Tudo bem. Última volta você ganha, beleza. Ah, você vai tomar um revide na próxima. Bom, mas já ganhou essa, né? Pois é. Só que a Fórmula 1 virou o oposto disso. A Fórmula 1 virou um não me toque extremo. Sim. É uma coisa tipo, não era o Apex, então ele não vai ser punido outra porque coisa. o Apex tá... Você acha que o cara tem visão lateral? Ele tá botando o carro de lado, ele não sabe nem onde o outro cara tá. Eu vou te dar um exemplo. A punição pro Berman no toque com o Colapinto, inacreditável. Completamente absurda, porque o Berman sim errou, causou uma colisão ao dar um totó na traseira do Colapinto, maior prejudicado, Berman. O Berman rodou, não aconteceu nada no Colapinto. Não tem que punir. Não assim, tem. Aí que tá. Eu sempre falo isso. O problema é que a galera, porque aí na era da rede social, já vamos abrir um pouco isso sobre Bortoleto aqui, muitas perguntas sobre isso. Porque a FIA, teoria da conspiração, todo mundo agora adora abraçar a teoria da conspiração, né? Não. A FIA está cumprindo, os comissários quase sempre estão cumprindo a regra. O problema é que tem regras demais. Se você deu um toque sem querer na traseira do outro cara, não prejudicou o outro cara e você rodou, pra que você vai punir esse cara? Você foi o próprio punido do incidente. Exato. Chama bom senso. Sim, e as regras às vezes se cruzam e criam uma terceira coisa, o que é mais bizarro ainda. Mas essa situação que você falou, pra mim é isso, bom senso. O cara não perdeu um décimo, né? Ele foi tocado e continuou na prova, não perdeu nenhum décimo ali. O cara que tocou, rodou sozinho, perdeu várias posições, aí ele ainda foi punido. É surreal. Não faz sentido. Mas assim, para entrar um pouco nessa questão de rede social, que domina muito a questão do automobilismo hoje em dia, o Carlos aqui, Carlos APF, quanto o pachequismo pode atrapalhar o menino Borboleto? Porque a gente vai ser realmente o primeiro piloto brasileiro a estrear na Fórmula 1 na era das redes sociais, né? O último... a gente começa a ter o lance da Fórmula 1, da rede social forte aqui no Brasil 2013, 2014... Sim, o Instagram é de 2011, o Twitter é de 2008. Mas o grande lance é quando o smartphone bomba e todo mundo passa a ter a rede social na mão, né? Aqui no Brasil aconteceu isso aí, acho 13, que até um pouco... 13, 14. Mas eu acho que não vai mudar muita coisa não, sinceramente, porque a rede social, a gente tem que lembrar sempre que a rede social é uma bolha. Então muitas vezes fala, só se fala nisso, aí você vai ver o Trending Topics, tem 2.000 pessoas, entendeu? Pô, desculpa, se você pegar isso como amostragem, pode até ter algum valor, mas não é, tipo, a voz do povo é isso daqui. De forma alguma. Não, de forma alguma. É a voz de uma minoria barulhenta. Exato, só que uma minoria barulhenta chata e muitas vezes ofensiva. Esse pra mim é o ponto, tá? Eu acho que a torcida brasileira, hoje, ela é uma torcida que entende mais do esporte, porque ela tem uma formação diferente, e aí eu critico muito o pessoal que viu Drive to Survive e não vai no autódromo e fica vendo só aquela novelinha, porque tem muito mais coisa ao entorno. Então, assim, a questão não é ver o Drive to Survive, não é o problema. Eu acho ótimo, sinceramente. O problema é não passar daquela linha, tá? Então, agora vai para a vida real, né? Vai ver o que está acontecendo, vai ler entrevistas, vai assistir as coisas, vai entender um pouco mais de história. Ótimo. Não tem problema também ficar só na Fórmula 1. Tudo bem, mas sai daquela bolhazinha, né? E a rede social virou uma bolhazinha dessa. Virou uma bolhazinha do tipo da galera que fica julgando todo mundo e a opinião dele é que vale, e aí agora a gente tá vendo o Reginaldo Leme sendo crucificado, o cara ficou doente, entendeu? Tipo, e você passar por um negócio desse no ar... É um dos poucos preconceitos que ainda são aceitos, a gente viu com o caso do Joe Biden agora, é o etarismo, né? Nossa! Hoje em dia o politicamente correto, felizmente, em vários aspectos, diminuiu um pouco de agressividade, mas parece que a única agressividade que você ainda pode ter em público impunemente o cara tá mais velho, você pode falar mal. E o cara tá se esforçando pra caramba, tipo, ele tá se esforçando como um novato, pra estar no ar, pra continuar fazendo o que ele ama, pra dar satisfação ao seu público, e tem uma panelinha, assim, eu vou te falar, direito, é um pedacinho disso daqui da rede social que tá lá batendo no Reginaldo. Tipo, cara, desculpa. Não, como se o Reginaldo não tivesse mais nada a acrescentar, como se a experiência toda dele não acrescentasse algo, né? Não é assim, entendeu? Não é simples assim. Aí você vai ver também aí a questão do etarismo reverso, digamos assim. Você vai ver quem tá criticando é quem, se você sentar lá, você não vai fazer 1/20 do que o Reginaldo tá fazendo. Então, tem muito essa coisa do julgamento hoje da rede social, que pra mim é muito cruel, muito perverso, porque a galera tá atrás de uma tela, não tá, né, frente a frente, mas ao mesmo tempo tem uma outra coisa que eu gosto muito de rede social, que é o 2.0. A gente é de uma geração em que a gente lia o jornal, lia uma revista, assistia a televisão, mas e aí?
né? Eu achei isso, você achou aquilo. E aí? Né? A gente não tem o que fazer, não tem uma troca. Hoje você tem uma troca. Você consegue girar esse eixo do conteúdo para quem está consumindo. Isso é muito legal. Se o pessoal que está consumindo o conteúdo conseguir girar esse eixo e falar, ó, isso eu gosto, isso eu não gosto, de uma maneira respeitosa, a gente está criando uma terceira coisa muito legal, que pode ser usado por todos, pelo veículo de comunicação, pelo piloto, pelo patrocinador, por todos os personagens envolvidos ali. Só que a galera fica muito no bater pelo bater, cara. A minha pergunta é, que acho que é a pergunta do... Pergunta do milhão. Do Carlos APF aqui. Muita gente falando assim sobre... E acho que, só para dar o crédito para todo mundo, o J. Jafar, Bortoleto entrando em uma equipe em construção é bom ou ruim para a carreira. O Lemuel tem uma boa aqui, ó. Bortoleto, será que belisca um pontinho? Essa é uma boa dúvida. Mas só pra gente não deixar solto. Em bom português, tá aí um corte. O fato do Bortoleto estrear pela pior equipe na era das redes sociais, ele corre o risco de, imageticamente, no Brasil, virar uma piada, como o Rubens Barrichello virou na era da TV aberta do Cacete Planeta. Essa é a grande questão, entendeu? Discordo, candidato, porque Rubens Barrichello, na época do Cacete Planeta, a gente está falando de um público generalista que não consumia o esporte com a profundidade que o pessoal de rede social consome hoje. Não. Você não discorda, você está já respondendo. Eu quero dizer o seguinte, fato é que, e vou falar aqui, eu não ganho R$1 para falar bem de Rubens Barrichello, é o ser humano mais decepcionante que eu conheci na vida, mas eu preciso dizer, foi absolutamente injusto o que foi feito com ele. Foi absolutamente injustiçado o que foi feito com ele em questão de imagem ali. Não digo 100% injustiçado, porque a gestão de imagem que ele mesmo fez dele mesmo foi desastrosa. Mas em matéria de resultado de pista, foi absolutamente injustiçado, sim. O trabalho que ele estava entregando na pista versus a piada que ele virou, justamente porque quem estava fazendo essa piada era uma galera que não tinha contato. Fato é, ele virou isso. Uhum. O meu receio, acima de tudo a palavra é receio. Será que o Bortoleto não corre o risco de virar meme? Porque nessa massa da internet, muito pouca gente vai ter paciência para ele... Porque assim, não é 100% certo, claro que não no automobilismo, mas é uma probabilidade não desprezível dos primeiros 6 GPs dele ano que vem ser... P20, P19, P20, P19, P20, P19. E talvez, te digo mais, talvez ele seja P19, 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 batendo o Hülkenberg em todos. Seria um baita resultado. E isso mesmo assim virá motivo de, entre aspas, chacota. Então, a chacota que houve no tempo do Barrichello, né? O Barrichello viveu uma era essencialmente da TV aberta. E a chacota que foi feita em cima dele era unilateral. Era justamente um veículo de massa, com um programa de massa, fazendo para o telespectador de massa, para o cara generalista, que é o cara que não entende do negócio. O pessoal que vai consumir o Bortoleto pode até ser um pessoal de massa, mas essa coisa do gerar meme, do virar, comentar sobre, quem vai fazer isso não vai ser mais veículo de massa, vai ser rede social. Muito pulverizado, sim, mas muito provavelmente quem vai falar sobre isso é quem entende e acompanha. Então, por mais que tenha um viés humorístico, por mais que tenha alguma coisa, alguma maldade de rede social, que a gente vê muito isso, coisa maldosa, mesmo assim, isso vai se equilibrar um pouquinho, porque quem está falando sobre ele é quem que acompanha, entende, e que não vai fazer a piada pela piada. Então, eu acho que mesmo que ele não performe bem, o pessoal que vai avaliar isso relativamente, né, com a questão do, tá batendo com o companheiro de equipe, tá fazendo o que dá com o pior carro do grid, vai um pouco que compensar o pessoal da piada pela piada. Porque hoje em dia não tem tanta voz para esse tipo de coisa, para esse tipo de chacota. Até é ofensivo. A gente está falando até de código penal em alguns casos, né? Mas a rede social, eu acho que se ela souber equilibrar um pouco essa dosagem entre a cobrança, entre o humor, entre a análise, entre tudo que está envolvido, eu acho que o Bortoleto vai ter até uma certa tranquilidade para resolver o desenvolvimento dele, né? Para ter esse desenvolvimento dele sem uma cobrança ou sem uma chacota, porque a gente sabe que vai ser muito difícil se quer marcar um ponto nesses primeiros 6 meses. Já. Talvez até com o lance de 2026, de algumas equipes priorizarem mais, acho que a Sauber ela pode ter um 2025 menos pior, e quando eu digo menos pior, talvez no nível de 2023, nada espetacular, mas simplesmente porque na Fórmula 1 tudo é relativo, né? Outras equipes não avançarem tanto e ela conseguir. E outra, é aquela história, né? Quanto mais longe você tá,
maior é a sua oportunidade de ter uma curva de crescimento vertical, né? Exato, a gente vê muita coisa de números relativos, né? A empresa tal cresceu 400%, qual é o share dela? A rede de TV que mais cresce no Brasil, né? Você sobe de 1 para 2% de share, você cresceu 100%. 100%, algo que uma TV feita a Globo nunca vai crescer, né? Já tem mais da metade da audiência. Mas é uma questão que eu vejo, assim, que muitas equipes vão pensar muito no regulamento do ano que vem. E até nesse ano de 2024, pode ter acontecido isso já, quando a Red Bull começou muito dominante, muitas equipes devem ter olhado e falar, bom, não vai dar pra gente, já vamos concentrar no ano que vem. E aí, de repente, a Red Bull começou a perder terreno, falou, opa, peraí, vamos lá que dá tempo. Só que já estava meio que o desenvolvimento, a Ferrari, por exemplo, deve ter sido isso. Né? O desenvolvimento já estava um pouco prejudicado porque já estavam olhando muito para o ano seguinte. Né? Então, não acredito assim que seja um ano brilhante em termos de resultado. Pelo contrário, acho que vai ser um ano de transição, um ano difícil nesse sentido, mas não acredito que a rede social vai ser cruel com ele nesse ponto. O MCD Vitor tem duas aqui, ó. Qual a importância do Alonso e o Bortoleto chega com patrocínio forte? Isso é interessante, né? Patrocínio forte hoje em dia, galera, não é mais necessário. Existe teto de gastos e as equipes são todas superavitárias, todas as equipes dão lucro. Essa era acabou. E até vou amarrar com outra do Diego Borges que tem a ver com isso. O quão ruim pode ser estrear por uma equipe como a Sauber? O Alonso surgiu de Minardi, não é? Era um outro tempo na Fórmula 1, né? Em que você tinha muitas equipes nanicas, né? O Alonso surgiu de Minardi, o Senna surgiu de Toleman, o Schumacher surgiu de Jordan, que era uma equipe no seu primeiro ano. O Daniel Ricciardo entrou na HRT. Mas aí já é uma era um pouquinho depois, eu quero dizer o seguinte, é muito comum na Fórmula 1, quando a gente tinha 13, 14 equipes e muitas equipes de fundo de grid, era isso. Bastava você chamar a atenção, todo mundo sabia que a régua da Minardi era muito baixa e se você fizesse alguma coisa fora da curva, você chamava a atenção. Tipo, né? O Alonso dando calor no Fisichella de Benetton, né? O Alonso de Minardi dando calor na chuva no Fisichella de Benetton, que era um carro de meio de grid ali pra frente, né? E o Alonso de Minardi tentando passar e o engenheiro no Fisichella, pelo amor de Deus, você precisa ser mais rápido e tal. E todo mundo sabia que o Alonso ia ser um futuro campeão mundial. Era um cara que estava nitidamente na pior equipe do grid para pegar bagagem, pegar experiência. Não era um cara que entrou ali pela única porta que tinha. Mas hoje é mais difícil você fazer isso, eu quero dizer, Mas hoje tem menos equipes, hoje as equipes são muito mais equilibradas. A Sauber é a equipe lixão esse ano, ela tá tomando 1,5 segundos, né? Então, quando o carro que estava tomando 4 segundos tomava 2,5, você falava, nossa, esse piloto tá fazendo a diferença. Agora, o carro que toma 1,5, você for um gênio, você vai fazer ele tomar 1,3. Você aparece menos, né? Sim, aparece menos, e a questão do negócio de você poder testar menos na Fórmula 1, né? Experimentar menos, né? Então hoje tem muita coisa tipo, números limitados de motores, os sets de pneus e tudo mais. Você experimenta muito menos, você arrisca muito menos, porque a questão do arriscar pode vir orçamento, porque deu uma batida, o orçamento, você perdeu 1 milhão ali, você testa uma peça, não funcionou, você só tem um treino, porque tem sprint. Então tem um monte de coisa que hoje engessa muito mais o arriscar, tanto da equipe, do time de engenheiros, do piloto. Então, é muito essa coisa do, pelo amor de Deus, vai lá, dê 15 voltas, volte com o carro inteiro. E isso é difícil para todo mundo. Não tem teste privado, você não pode fazer nada além do que você faz no próprio GP. Pode afundar uma carreira, praticamente, né? A gente viu, por exemplo, o Isaac Adjar, era um cara que estava líder da Fórmula 2, sendo cotado eternamente na bagunça que é a Red Bull ali. Será que o Pérez fica? Será que o Ricardo sai? Né? Aí fez o FP1 em Silverstone, dizem que foi muito conservador, que não... mas, cara, Adjar sumiu do radar. Sumiu do radar da Red Bull. Sumiu do radar. E aí a gente vê também o Mick Schumacher, por exemplo, que agora tem essa coisa do chefe de equipe, o Gunther Steiner, até deu uma alfinetada, porque botar o Kimi Antonelli com 17, 18 anos, se você tem o Mick Schumacher na reserva. Cara, o Mick Schumacher chegou, venceu muita coisa. Ele brigou por títulos em todas as categorias de base, Fórmula 4, Fórmula 3, foi campeão da Fórmula 2. Mas quer ver uma coisa? Ele foi campeão da Fórmula 2... Se não me engano... Em cima do Schwartzman. Mas ele larga na primeira fila no ano de título dele 1 ou 2 vezes. Ele não demonstrou velocidade, ele demonstrou muita regularidade. Isso aí, com certeza. Foi um título muito de combinações de resultados e de constância, sobretudo. E é um cara que está em atividade, está disputando o Mundial de Endurance na categoria principal e tal. Mas assim, passou 2 anos na Fórmula 1, deu 4 ou 5 porradas, o pessoal fala, não serve mais. Mas sabe que eu acho que não foi isso, cara. E aí acho que isso amarra muito com a questão Bortoleto, Hülkenberg. A grande coisa que acabou com o Mick pra mim, e olha só, o Hülkenberg, que a gente sabe que é um piloto competente,
Inclusive, eu vejo a galera, Hülkenberg não tem... Cara, o Hülkenberg está, antes do milagre da Alpine, ele era 10º colocado no campeonato de Haas. O Hülkenberg é um cara muito bom, muito rápido. Nunca teve... sobre o Hülkenberg não ter pódio, é muito simples a estatística, né? Nos, sei lá quantas corridas tem o Hülkenberg, 200 GPs? Por aí. Ou coisa assim. Nesses 200 GPs em que ele não fez nenhum pódio, o companheiro dele fez 4 pódios. Isso. Que foi aquele ano mágico que o Pérez economizava pneu de Racing Point. E que o Hülkenberg podia ter feito 1-2 naquele ano também. Era a desculpa do André de Césares, né? Que fez mais de 200 GPs da Fórmula 1, nunca venceu. E aí ele falava para os jornalistas, pega meu companheiro de equipe e vê se um deles tem vitória. E nenhum tinha vitória, sim. Né? É mais ou menos isso. Mas o que acabou com o Mick... Porque o Mick teve um primeiro ano... O que o Mick tinha que fazer naquele ano que a Haas falou, não, vamos desenvolver o carro? Tem que destruir o Mazepin. Simples. Destruiu o Mazepin. Aí... Só que destruiu alguns carros também. Não, o problema dele é o segundo ano. O primeiro ano, a Haas era tão lenta que não dava nem para destruir o carro. Aí no segundo ano, dá a confusão toda da guerra da Ucrânia e a Haas traz um cara que ela tinha demitido, que é o Magnussen. Mas é um cara que estava 5 anos na equipe, é um cara que tinha muita experiência com aquele... É um cara que a Haas tinha demitido, que quando o Pietro fez 2 corridas em 2020 lá, andou a 2-3 décimos, é um cara que foi estraçalhado pelo Hülkenberg esse ano, entendeu? Então assim, a Haas sabia muito bem qual era a régua Magnussen. E aí se o Mick tivesse perdido 60-40 pro Magnussen, o Mick tinha uma carreira na Fórmula 1, o Mick foi estraçalhado pelo Magnussen. Então assim, eu acho que as batidas foram a cereja do bolo. O bolo foi ele não performar ao longo de 20 corridas, entendeu? E ele é aquele super sub, né, digamos assim, aquele cara que, se precisar colocar pra correr, você tem um cara que tem experiência e tal, sabe andar, mas não é championship material. É mais ou menos essa linha. Hoje em dia tem muito isso, né? Por que a Sauber aposta no Bortoleto? Porque ela sabe qual é o teto do Bottas. E é um teto alto, né? O Bottas massacrou o Joe esse ano, sempre andando em penúltimo, mas a gente sabe que o Bottas é um cara que classificou na frente do Hamilton 25% das vezes, que ao longo de ser companheiro. Nunca não foi para um Q3 com a Mercedes. A gente, mas era... Cara, olha o Pérez. Só para dar uma ideia. Só que o teto do Bottas a gente sabe qual é. Qual é o teto do Bortoleto? A gente não sabe. E existe uma possibilidade não desprezível de que seja maior. Então vale a aposta, né? Vale com toda certeza. E vale, sobretudo, por esse equilíbrio. Que a gente vê que bota um cara feito o Hülkenberg, que é um cara experiente, sobretudo, né, mais de 200 GPs na Fórmula 1, 15 anos na categoria, um cara com repertório técnico de muitas equipes pelas quais ele passou, e um garoto que, venceu a Fórmula 3, está disputando o título, liderando a Fórmula 2, é um talento natural em progressão, em desenvolvimento. Então, para mim, é o combo ideal. É um cara que está no melhor momento em desenvolvimento e um cara que tem toda a bagagem para ajudar nesse desenvolvimento, tanto da equipe quanto desse outro piloto. Então, beleza, se der certo essa combinação, eu acho que o Bortoleto é quem mais tem a ganhar em tudo isso, mais até do que a própria equipe. Sem dúvida. Vamos fazer um exercíciozinho aqui de futurologia. Fórmula 1, piloto Verstappen, né? Esse ano, campeão. Não, tranquilamente. Já acabou. Tranquilamente, mas eu acho que o Leclerc ainda tem maiores chances de ser vice-campeão do que o Lando Norris. Sabe que até hoje, isso assim, existe todo até a galera perguntando aqui de patrocínio de bet, tem todo um estigma com razão, porque realmente foi uma grande, em bom português, putaria a abertura do mercado de bet no Brasil, mas o conceito de aposta esportiva, quando feito da forma correta, eu não tenho nada contra. E eu ganhei um dinheirinho, cara, em 2022, apostando que o Leclerc seria vice-campeão em cima do Pérez. E ganhei, ou o contrário? Foi o Pérez em cima do Leclerc. Pérez em cima do Leclerc, Pérez em cima do Leclerc. Ganhei um dinheirinho ali. Porque o Leclerc começa a temporada muito bem, né? E aí depois o Pérez, ele até começou liderando o campeonato, né? Em cima do Verstappen. Chegou a abrir, assim, 20 e tantos pontos. Sim. Mas então, a sua aposta arriscada é que Leclerc passa o Norris no... A minha aposta não arriscada é que Leclerc passa o Norris no final. Você acha não arriscada? Não arriscada. Eu vejo pelo conjunto do que o Leclerc hoje, vamos combinar, ele não tem mais chance matemática de ser campeão. Então não é mais aquela coisa de vou correr pensando que ainda tem uma possibilidade. Não, agora é hora de arriscar, né? É a hora de ir mais para cima, mais para frente. E o Norris ainda tem, e o Norris vai ser aquele cara que não vai para uma dividida, vai ser aquele cara que vai precisar save points, né, como as equipes falam, e talvez isso ajude o Leclerc nessa caminhada. A gente tem agora 3 pistas que são
acabou o campeonato dos lugares que existem, né? Agora tem só os lugares que não existem, que é Las Vegas, Catar e Abu Dhabi, né? Sim. E aí são pistas que têm características muito peculiares e que pode acontecer de tudo, Sim. né? Inclusive nada, mas pode acontecer de tudo. Eu adoro essa frase. Não, é maravilhosa. E eu acho que o Leclerc andou bem, inclusive. Para mim o Leclerc são pistas que ele performa bem. O segundo melhor performer do ano, o primeiro é Verstappen e o segundo é Leclerc. Com toda certeza, com toda certeza. E é um cara que está numa ascensão também psicológica, porque ele andou ali em 2022, 2023, né, principalmente quando ele disputou muito com o Verstappen e tal, aquela coisa de, agora você tem que chegar no cara, ele rodou sozinho, sabe? Ele viveu um psicológico meio difícil na saída do Mattia Binotto ali, aquele pedaço conturbado da Ferrari, em que ele não tinha uma zona de conforto, ele tinha acabado de assinar um contrato longo, e o cara metendo o dedo na cara dele, na frente da televisão. Agora ele está com o Frederic Vasseur, que é um cara que cara que, sobretudo, paizão. É um paizão, você definiu. É um cara de categoria de base. É um cara com quem ele, inclusive, trabalhou em categoria de base. O Hamilton também, né? Com o Hamilton também. Então, ele entende melhor essa coisa de trazer o psicológico do piloto, a zona de conforto, e ele está numa ascensão psicológica. Então, eu acho que essa ascensão psicológica vai ser, para mim, o divisor de águas ali. O Norris está no modo pânico, do tipo, meu Deus, preciso tirar pontos, preciso ser campeão, preciso performar, e o Leclerc não tem mais chance e está numa zona de conforto maior, vai poder performar sem pressão. Então, para mim, a aposta é mais segura no Leclerc vice do que do Norris. Antes de pedir o seu palpite de construtores, a gente falou do podcast do Toto Wolff, lá o High Performance, que eu indiquei. Ele soube da saída do Hamilton 2 semanas antes, que ele ouviu o zum, ele fala, recebi ligação de piloto. A gente sabe, né? O Sainz pai, que ligou pro Toto Wolff e falou, meu filho tá desempregado, não quer pegar meu filho aqui. Mas aí ele tava nesse zum, e ele mandou, e o Toto Wolff e o Fred Vasseur são muito amigos, né? Uhum. De longa data. E ele mandou uma mensagem pro Toto Wolff, aliás, o Toto Wolff mandou pro Fred Vasseur 2 semanas antes, você tá levando o nosso piloto? E o Fred não respondeu. E, o cara é brother, ele não respondeu, ele sacou. Entendi. E foi ele que vazou, inclusive, foi o próprio Toto Wolff que vaza pra imprensa, né? Depois que você tem que... aí você assume o controle da narrativa. Exato, né? É isso. Me diz uma coisa, e construtores? McLaren. Você acha que a Ferrari não busca? Não, e aí a gente tem uma coisa que a Red Bull, obviamente, não vai ser, porque o Pérez não vai performar para isso, então tira a Red Bull da história. McLaren e Ferrari. A Ferrari está no momento em que os dois pilotos, um está de saída e está arriscando muito, inclusive está jogando muita coisa fora por causa disso. O Sainz. Né? Ele já foi para umas divididas, a gente viu o Baku, por exemplo, ele foi para umas divididas com o Leclerc também, a coisa ali está meio... Pode sair uma faísca e de repente dar algum problema e a Ferrari perder pontos, né? Ou individualmente, ou com os dois pilotos juntos. E a McLaren está sabendo mais jogar na coisa de time, muito porque eles acreditam mais no Piastri do que no Norris. Então, eles estão administrando essa situação para que os dois estejam na pista, os dois estejam somando pontos, inclusive para deixar mais confortável a situação narrativa com o Piastri, do tipo, você está ajudando agora, né? Ano que vem é você, próximos anos é você. Então, eu acho que a McLaren está mais coesa nesse sentido de somar pontos com os dois carros. Sim. E Stock Car, a gente tem Goiânia e Interlagos faltando, né? Goiânia e Interlagos. Temos a questão da punição dos pneus, que já vazou, a gente não sabe exatamente como vai ficar a fotografia do campeonato, mas não sei se você se sente... E aí não é nem a questão de você trabalhar na Stock Car, é realmente a questão matemática, né? Se você se sente confortável em arriscar um campeão. Nem se não tivesse nada rolando. A questão da Stock, que é muito legal, para mim é muito legal, é que, a gente tá vindo num campeonato em que tinham 7 caras com chance matemática no ano passado, a gente em 2020 teve 11, por exemplo, sempre vão chegar ali 3, 4 no mínimo. E aí a gente está falando agora de uma pontuação, do sistema de pontuação que mudou em relação ao ano passado, que tem 137 pontos em jogo no fim de semana, que o 30º pontua. Então, não dá pra gente colocar nessa régua de conta aí, o cara teve um problema. Problema, vai lá no box, volta, o 20º lugar vai dar ponto para ele não tá fora do jogo, sabe? Abandonar não é mais tão jogo quanto era em outras situações, abortar uma corrida para jogar para outra, o formato mudou, são corridas em 2 dias diferentes, então não dá para fazer qualquer previsão. Óbvio que a gente tem nomes fortes ao longo do campeonato inteiro, e esses caras não podem ser desprezados. A gente está falando aí de pelo menos uns 10, 12 pilotos que estão performando muito bem regularmente em todas as etapas. Então são caras que largam no top 10, que estão indo a pódio, que estão vencendo corrida, tem muito nome. E eu acredito que desses 12 aí, que eu não vou citar nome porque eu vou esquecer alguém, mas desses 12,
tranquilamente vão chegar aí na última etapa, talvez uns 8, tá? E aí, última etapa, porque tem 2 corridas, vai ter uma corrida sábado e uma corrida domingo. Então, a gente pode chegar na última etapa com 8 e ir para a última prova com 5, de repente. Mas não dá para traçar nada. A Stock Car é isso e para mim o mais legal da categoria é isso. São os mesmos caras que estão sempre na briga. Tudo bem, é igual lá, você fala, a Indy é legal porque qualquer um pode ganhar, e você vai ver, sempre Ganassi, sempre Penske e tudo mais. E a Penske esse ano ganhou tudo menos a Indy, né? Que coisa engraçada. Então, assim, você tem na Stock Car, como em qualquer outra categoria, esse recorte. São sempre os mesmos caras. A questão é que na Stock, esses mesmos caras são 15. Sim. Sabe? São 18 às vezes. Não são 2 ou 3, entendeu? E aí esse que é o cenário mais legal. Para mim, vai chegar muita gente na disputa por esse título na final. E eu não esperaria nada diferente da categoria nesse ano, com toda certeza. Eu vou dar um palpite, porque eu não tenho rabo preso, tentaram me calar, eu vou falar 3 anos. E esse é o tipo de coisa que você fala, a gente tá falando em novembro, restam 2 etapas, pode envelhecer terrivelmente mal. Mas eu vou destacar 3 nomes, não como palpite de título, eu acho que são 3 caras que para mim são os que mais chamaram a atenção esse ano. E aí tem essas coisas, né? A gente vai ficando velho nesse negócio e existe uma coisa que é o gut feeling, né, cara? O cara, quer ver uma coisa, você tá falando de Bortoleto. Cara, Mattia Binotto é anunciado como head novo da Audi. Vai na primeira corrida em Monza. O Bortoleto larga em último e ganha na frente do Binotto. É o que a gente chama de estrela, às vezes, né? Sim. Eu acho assim, os caras que mais se destacaram nesse ano, por motivos diferentes. Vamos lá. Primeiro, Felipe Massa. É aquela coisa assim... Entender a Stock Car. Mas eu digo assim, sabe? Quando parece que os planetas começam a se alinhar e a se encaixar, e esse é o ano do Massa, sabe? Dá aquela sensação que esse é o ano do Massa. Tem a questão dos pneus, então, não tivesse a questão dos pneus, eu cravaria lá no seu bet preferido. Botava R$100 no Massa. O Massa é um. Outro, por um motivo diferente, que é a que eu falo sempre, teve um ano que o Palmeiras podia ter eliminado o Boca Juniors na primeira fase da Libertadores, ganhando em casa, e empatou, e aí o Boca Juniors, que era a pior campanha da primeira fase, foi lá e ganhou. O famoso deixou chegar. Não pode deixar o cachorro grande, não pode se criar, não pode deixar se criar. Deixar o Casagrande se criar. Primeira metade do campeonato, o Casagrande, um monte de azar, resultado ruim, tava lá atrás. Veio vindo. Tá ali agora. Pra mim é um grande nome pra essa decisão, pra essa reta final, justamente pra essa crescente, inclusive. Sim. Que é um cara que correu com lastro, é um cara que foi líder do campeonato, soube fazer ponto com lastro. Sim. Então é um cara que pra essa reta final, com toda certeza, vem forte. E que na grande interrogação dos pneus é potencialmente o maior beneficiado. Né? Sim, com certeza. Talvez, acho que até matematicamente seria o líder. E um terceiro cara que não tem, acho que até matematicamente, tanto ponto que tem chance matemática de título, mas não é um cara que, do ponto de vista realista, vai brigar pelo título. Mas eu acho que fez um baita ano e teve, assim, azares inacreditáveis em quantidade. É normal no automobilismo você ter azar, na Stock Car também é normal você ter azar. Só que, assim, essa etapa eu tenho azar, na etapa seguinte o Grum tem azar. Um cara que teve muito azar, assim, 4, 5 etapas, foi o Daniel Serra. Sim. Quando ele não quebrou ou foi atingido de forma completamente bizarra, ele ganhou, foi segundo, foi terceiro. É isso, né? e ele zerou na primeira etapa, né? Esse ano tem só 2 descartes, tá? Até ano passado tinha 4. Então, são 2 corridas, não são 2 etapas, são 2 corridas que você pode descartar. O Daniel Serra descartou a primeira etapa. Sim. Ele zerou na primeira etapa num regulamento que o 30º soma ponto. Então, Sim. assim, você entende que ele abandonou e ele teve que descartar esses pontos. Então, ele está correndo sem descarte desde a segunda etapa, cara. Sim. E veio num crescente, e cada vez que ele vencia uma corrida, eu ia lá entrevistá-lo para as mídias oficiais da Stock Car, e eu falava, campeonato não morreu, né? E ele, é difícil, e tá chegando, tá chegando. Tipo assim, maio ou junho era 20º. Isso, é um cara que estava com muito pouco ponto, mas é um cara que nunca deixou o samba morrer. Né, o cara que estava sempre ali, quando teve oportunidade, performou, venceu, foi segundo, teve dobradinha da equipe, inclusive no Velocitar, então é um cara que nunca pode ser descartado, porque é um come quieto, né, o Serrinha é um come quieto. O Casagrande é outro que vem somando ponto conforme... O Casagrande é um cara que entende, por exemplo, o que eu tenho hoje? O que dá pra fazer hoje? Meu carro é pra 7º, e aí... É isso, e vai ser 7º, não, e aí de repente consegue ser 5º. Exato, é o grande diferencial desse tipo, o piloto que é muito top de linha, ele consegue... outperforma o carro no que é possível. Porque nem o filho do Senna com o Schumacher
pega o pior carro e chega em primeiro. Mas é o cara, se o carro é sétimo, ele é quinto. Se o carro é décimo, ele é nono. E assim vai indo. Assim que você vai tendo aquela gordurinha de ponto, Sim. né? E o Felipe Massa, que eu não falei dele, o Felipe Massa é um cara que, pra mim, ele entendeu a Stock Car, enfim. E eu entendeu, né, que, é muito complexo, é muita coisa que, inclusive, não tá no seu controle, né? O Felipe Massa é um piloto excepcional, que brigou por título mundial de Fórmula 1. Foi campeão do mundo por 38 segundos. É um cara que mostrou o seu valor por onde passou. Tá? Não vou falar assim, não, é muito diferente a Stock, então ele não ia... vários caras passaram por isso, o Barrichello passou por isso, vários caras que têm uma carreira muito vitoriosa em monopostos sofreram com o turismo e sofreram especificamente com a Stock Car. O próprio Tony Kanaan teve muito problema, não conseguiu se adaptar como gostaria. Então, o Felipe Massa, ele conseguiu entender a categoria, não só no aspecto da pilotagem, mas em tudo que envolve também para fazer aquela performance chegar, né? Todo o extra-pista. E isso a gente percebe muito de perto. O trabalho muito sério que ele vem fazendo, para quem acompanha de perto, é muito nítido. Tá? Então seria sim um campeão muito merecido, que está num momento muito bom. Esse alinhamento planetário que você mencionou, o Massa está num momento muito bom, mas tem muita gente nessa briga aí também disposta a incomodar, gente até que está dentro da mesma estrutura dele. Tudo pode acontecer, inclusive nada. Legal demais, Bruno. Fala pra galera aí onde encontrar o seu conteúdo, além dos canais oficiais da Stock Car, que você tá sempre por lá, mas também dá os seus pitacos aí. Estamos aí no @Fórmula Grum no Instagram, no TikTok, canal Fórmula Grum, retomando suas atividades agora nesse final de 2024. Fomos lá para Cascavel de Ouro fazer conteúdo autoral. 2025 vamos ter muito conteúdo autoral de volta no YouTube, no canal Fórmula Grum. Para você que gosta de automobilismo, né? A gente fala muito de Fórmula 1, evidentemente, em rede social e tudo mais, mas aqui a gente tem dois apaixonados por automobilismo, que tiver corrida e principalmente boas histórias nós vamos atrás, porque é muito mais do que um esporte, a gente está indo contar histórias, a gente está indo atrás de boas narrativas que envolvam quem está assistindo. Então, a nossa missão para 2025 é isso, boas histórias para vocês que gostam de corrida, que gostam de gasolina ou até de motor elétrico, tem muita coisa, kart, a gente vai atrás de muita história. E aí, na Stock Car também, né, a gente está aí, apresentador, criador de conteúdo da categoria e tudo mais, no Stock Underline Car, Fórmula 4, F4 brasileira também no Instagram, sou comentarista nas transmissões, a gente joga nas 11, bate o escanteio, cabeceia. Pega no gol. Pega no gol, mas o importante é o conteúdo estar no ar, conteúdo muito bem feito. E se você gosta de automobilismo, chega junto e manda uma mensagem, fala o que você quer ver sobre automobilismo em rede social e YouTube, que a gente vai lá para fazer, vai lá atrás. Que demais, cara. Siga, porque é conteúdo de altíssima qualidade. Você falou que a gente é apaixonado por automobilismo. Para mim é muito isso. Eu tinha muito essa discussão com a galera do Track Day, que é uma galera que, acho super legal, mas nunca me... Eu sempre... Cara, eu prefiro, se você me der um 911 Turbo pra andar no Track Day sozinho contra o relógio, eu prefiro andar de kart rental por R$100 e disputar, porque pra mim é isso, cara. Qual é a paixão? Outra frase que eu falava no Acelerado de brincadeira, óbvio, é tudo hiperbo, eu falo, carro de rua é uma bosta, eu gosto de carro de corrida. Porque é isso, se você botar uma tartaruga aqui, não me interessa. Mas aí se você botar outra tartaruga e ver qual que chega no fim da mesa antes, eu vou ver, cara. E a gente vai torcer, eu pra um, você pra outro. Desde que tenha curvas na pista, porque também linha reta eu não acho muito legal. É isso aí. Carro Cortes é um oferecimento de Delinte, alta performance na produção de pneus para aviões, diretamente para o pneu do seu carro. Delinte te leva mais longe. Aguardem que muito conteúdo legal que a gente fez com a Delinte esse ano vai começar a pingar aí no fim. Inclusive, coisas da Indy 500 que sobraram, que não foram postadas ainda, vai começar a pingar. Material de altíssima qualidade também em 2025. Não só nos canais do Grum, também vai ter material de altíssima qualidade aqui em 2025. Valeu demais, cuide-se bem. Aquele abraço e na próxima quarta-feira, 18 horas, estamos aqui.